De volta com o engenheiro agrônomo Roberto Mauro Amaral. Roberto, você participou de 2 ciclos como diretor da Codevasf e depois como deputado, como diretor da Sudene, que foi o ciclo do regime militar e depois do regime civil. Como administrador público, você acha que o militar era melhor ou depois do civil? Essa questão... Porque eu faço uma análise como funcionário da Codevasf que eu fui muito tempo, eu acho que no regime militar se construiu muito mais no norte de Minas. Não, essa questão que você está falando é de extrema delicadeza, mas eu vou ser extremamente sincero também. Olha, no regime militar, o técnico é mais valorizado. Eu entendo e a minha percepção é como os militares são inteligentes, eles sabem que não tem o conhecimento técnico, ele então valoriza, considera mais o técnico. Então, foi dessa forma que você tem essa opinião do qual eu também concordo, que eu estou dando aqui o exemplo. Porque nós, os técnicos, fomos mais valorizados quem tinha um conhecimento técnico. Eu analiso desse jeito, Roberto, pelo seguinte, porque a própria Codevasf, durante o regime militar, todas as obras de irrigação feitas no norte de Minas foram no regime militar. Depois do regime militar para cá, por exemplo, muitas barragens que a Codevasf construiu. Depois do regime militar, construiu quantas? Nenhuma. Não, é verdade. Você está tocando num ponto que eu considero importante e neofrágil aqui para a gente. Eu quero comentar sobre ele. Mas apenas então terminando. Então, o regime militar considera mais o técnico. O regime político é político. É mais de interesses pessoais, é mais de conveniência e não valoriza tanto o técnico, porque o técnico pode dar um parecer, pode ser favorável e ter alguns interesses conflitantes políticos e vai prevalecer o outro. E o exemplo é isso que você deu. Agora, com referência à parte que foi que você disse? Olha, a diferença entre o setor técnico, né, de construção de obras no norte de Minas, entre o regime militar e o regime civil. Me recordo. Então, durante esse período que nós tivemos, tanto você como eu, no regime militar, à frente da Codevasf, nós pudemos fazer muitas realizações. Na verdade, foram 20 barragens, de pequeno, médio e grande porte. A maior dela foi o Bico da Pedra, Porteirinha com 2 ou 3, diversas cidades. 3 em Francisco Sá, Itacarambi, enfim, dá um total de 20 barragens. E aí que vem, Jorge, eu que vou te questionar agora. E por que não continuou? Se a solução para o norte de Minas é a água, a construção da barragem, a água com fins múltiplos para irrigação, para o consumo humano, para o consumo animal, por que não continuou? Eu tenho perguntado isso muito a diversos deputados que estiveram aqui no meu programa, por que não sai o projeto de Jequitaí, que é considerado um dos projetos mais importantes de irrigação do Vale do São Francisco, não é só de Minas, não, e não consegue executar o projeto? Pois é. Que, por sinal, a execução do projeto executivo começou quando você era diretor da Codevasf. Pois é. Você continua me cutucando aí, ou seja, você colocou num ponto que se eu tenho alguma frustração, e eu tenho uma bem pequenininha. Mas você foi deputado de 2 mandatos. Qual a dificuldade que você encontrou lá para poder conseguir recursos para o Jequitaí? Ok, vou te responder. Então, eu tenho uma frustração de defender esse projeto, essa barragem. Mudou, até era para ser uma barragem, agora são 2 barragens, uma de amortecimento e outra de acumulação. E, à época, nós não tivemos um apoio político, porque já havia feito a transição do regime militar para o apoio político. E quando deputado, aí então já com a força política, nós procuramos, não tivemos cobertura a nível da sede do DENOX ou da Codevasf em Fortaleza ou em Brasília, para alocar os recursos. E algumas vezes, ou seja, alguns anos, pouco, que se colocou o recurso, infelizmente a empresa daqui, os seus representantes aqui, não utilizaram
para poder utilizar o recurso para poder continuar para a execução da obra, a licitação. Roberto, pulando do Jequitaí para o Jaíba. O Jaíba também, 2 blocos do Jaíba foram feitos e faltam fazer 2 blocos, não é não? Certo. E esses 2 blocos que estão faltando, tem o quê? 20 anos que não se faz mais nada lá. Olha, do Jaíba, eu acho que quem tem que fazer e deve fazer uma reverência ao Allos Paulinelli. Que foi o criador do projeto. Exatamente. Foi o criador, foi o lançador, ele como secretário de Agricultura de Minas, depois ele como ministro da Agricultura. Eu estou falando porque eu vivi esse tempo todo. E lá também foi improvisado. Nós fizemos um canal do desvio, um canal de desvio do Rio São Francisco, colocamos na estação de bombeamento número 1 e aí distribuímos. E lá é uma área extremamente grande, à época era inóspita, inabitada, e com a irrigação se tornou, hoje sem dúvida, tanto o Jaíba, o próprio município do Jaíba, deve estar entre os municípios de Minas, no 1/3 na base superior, então desenvolveu graças à existência de água para os diversos múltiplos, principalmente para a irrigação, que é a parte econômica. Eu também confesso a você, eu não sei responder por que não se continuou, por que não se continua, explicando por que não se conclui, não aumenta explicando para o nosso telespectador que não conhece. O Jaíba são 4 estágios, né? Sim. O Jaíba 1 e o Jaíba 2 foi feito no regime militar. Falta fazer o Jaíba 3 e o Jaíba 4, que são mais 2 estações de bombeamento, né? Para elevar a água. E parou, não se fez mais. Eu também comungo com você. Então, um projeto que é para ter 100 mil hectares irrigados, tem hoje 30 mil só. Tá. E lá tem terra, tem área... E tem água. Tem água indicada para isso. Aí eu quero aqui, de uma forma muito educada, perguntar aos atuais dirigentes, tanto do Denox como a Codevasf. Vamos lá, minha gente. O que estaria faltando para implantar? Os resultados aí estão. O projeto aí está. Então, é partir para a execução. E interessante, e parece que nem o Jaíba 1 nem o Jaíba 2 não estão incluídos no PAC, né? Não, eu não sei dizer. Infelizmente, eu não tenho essa informação para poder opinar, ou pelo sim ou pelo não. Não, eu não sei, eu desconheço também. Roberto, você foi deputado 2 mandatos. Qual a dificuldade que o deputado tem para conseguir essas coisas? Porque, por exemplo, nós temos hoje 7 ou 8 deputados estaduais. E está aí o Jequitaí parado, o Jaíba precisando de prosseguir para poder chegar aos 100 mil também parado. Qual a dificuldade que o deputado tem para poder conseguir essas coisas para a região dele? Olha, a resposta é o seguinte: são 77 deputados estaduais, um governador. Esses deputados estaduais defendem a sua região, a sua base política. Os recursos dos estados não são ilimitados. São grandes, mas não são ilimitados. Mas esses 2 projetos são projetos federais. Deixa eu começar com o estado. Então, é importante que haja uma união para que o estado, o próprio governador, com o apoio da Assembleia, assuma, assimile, torna-se o pai desse projeto, para aí ir ao Ministério, ao ministro, ao próprio presidente da República ou seu representante, seu gabinete, para que no ministério específico seja aprovado a ideia, o projeto, e seja contemplado com recursos da ordem financeira. Mas você está querendo dizer, então, com isso, que não há essa união? Tudo indica que não está havendo essa união e nem também afunilamento de força para priorizar esse projeto, para que então possa ser conduzido ao ministério específico, porque o ministério, como eu disse, os recursos não são infinitos, são finitos. Então, eles têm que definir.
E se você parar para pensar e analisar, você vai ver que o Nordeste continua sendo melhor contemplado do que aqui. Porque lá, como você falou, e eu confirmo, concordo, há uma união maior, há uma concentração e uma definição das prioridades. Então, não apresentam muitas propriedades, mas apresentam propriedades que são definidas e são aprovadas. Roberto, agora a última pergunta para concluir, já que nosso tempo está se esgotando. E como é que a região vai fazer agora sem deputado federal? Porque não elegemos nenhum. Você tem a experiência de executivo e de legislativo. Me responda isso. Responda para o nosso telespectador. Eu declino de responder essa pergunta porque eu não sei. Nós vamos estar extremamente soltos aí. E aí eu diria, nós vamos estar nu. Nós vamos estar nu. Nós vamos estar sem o representante. Até porque eu apenas faço uma ressalva que o deputado federal que foi eleito aqui, teve uma votação aqui em Montes Claros, mas ele foi eleito em outra região, mas também é amigo do nosso prefeito. Pode ser que ele, então, o Saraiva Felipe. Mas estão dizendo que o Saraiva vai ser ministro? Pode, se ele for ministro, melhor será. Melhor será como ministro, como executivo, ele vai poder carrear recursos para aqui. Nós continuaremos sem representação. Aí sim, o suplente dele, eu não sei quem é, não deve ser aqui da região. Então, nós estaremos na rua nu. Na Rua da Amargura. Na Rua da Amargura, infelizmente. E que sejam, se você me permite, Jorge e todos os telespectadores, não quero ser professoral, mas que sirva de exemplo para nós, para o eleitor. Porque quem elege é o eleitor, somos nós, você, eu e você que está ouvindo aí, você que está vendo aí, você que é eleitor, nós que elegemos. Mas o que nós fizemos com o nosso voto? A responsabilidade do nosso eleitorado é muito grande, principalmente dos nossos prefeitos, que eu estive olhando o mapa eleitoral, não vou citar nome, porque não interessa, mas um ex-prefeito de Varginha, que foi candidato a deputado, ele foi prefeito de Varginha 3 vezes. Ele teve 12 mil votos na região e foi eleito deputado federal. Ele vai defender os interesses de quem? Da região dele. E teve 12 mil votos na nossa região. Não há vacilo nessa resposta e não há dúvida também na resposta. É defender a região dele. Roberto, nosso tempo está esgotado. Meio segundo aí para você concluir. Não, eu quero agradecer a você, Jorge Silveira, e a todos os telespectadores essa oportunidade que nos foi dada de estar aqui expondo, fazendo essa lembrança e, modéstia à parte, com todo respeito, procurando também, dando opções para soluções das dificuldades, dos problemas, cuja as ações beneficia Montes Claros e todo o norte de Minas. Muito obrigado. Pelo trabalho prestado pelo Dr. Roberto Amaral à região, inclusive pelos diversos cargos que ele exerceu, nós poderíamos conversar muito tempo mais. Mas, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Mas eu quero aproveitar, antes de encerrar, para mandar meu abraço e meus parabéns ao meu companheiro Giovanni Santa Rosa, cujo programa Prosa e Cuia está inteirando agora, esse mês, 1 ano no ar. Ele, então, merece todos os nossos parabéns e que continue oferecendo aos nossos espectadores aquele belo programa que ele oferece. Então, com essas palavras, quero encerrar o Frente a Frente de hoje, agradecendo ao Dr. Roberto e prometendo voltar logo, logo.